Olá pessoal, sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 13, cujo título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Nesta lição nós estamos encerrando este trimestre, primeiro trimestre de 2020, e estamos observando sobre o que é a proposta de Deus para o homem. Nós vimos que o homem foi criado por Deus e criado sem pecado, mas ele pecou e o pecado o afastou de Deus, trazendo morte e condenação, e que somente Jesus Cristo é capaz de trazer a solução de Deus para esse problema. E a solução de Deus para o problema chama-se novo nascimento, nascer de novo através de Jesus Cristo. Quando Jesus encontra-se com Nicodemos, que era um mestre da lei, e ele indaga Jesus sobre como ele pode alcançar a vida eterna, Jesus explica para Nicodemos exatamente isso: você precisa nascer de novo. Nicodemos não entende o que Jesus está falando e ele pergunta se é para voltar para o ventre da mãe e, tipo, querida encolher as crianças, voltar para dentro do ventre e nascer de novo. E Jesus disse não. Aí Jesus vai explicar para Nicodemos como é que é. Primeiro ele diz, não é nascer da carne e do sangue. Ou seja, esse nascimento não é físico, não é ter uma nova constituição física, ou muito menos reencarnar em outro corpo. Ele disse, é nascer em primeiro lugar de Deus, ou seja, uma geração espiritual. E aí ele traz dois exemplos para nos apresentar como pensamos essa regeneração. Ele diz, primeiro é nascer da água. Vamos lembrar que a água nas Escrituras a água fala da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do poder da Palavra de Deus de limpar, de purificar. E Paulo escreve a Tito, capítulo 3, verso 5, dizendo que foi pela lavagem da regeneração da Palavra de Deus que nós fomos limpos. Lembrando também, quando Tiago escreve a sua epístola, ele diz que nós devemos receber a palavra em nossa alma, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, nos livrando do acúmulo da maldade e da malícia. Ou seja, a limpeza que a palavra vai produzir em nós é representada na Bíblia Sagrada através da água, que era o instrumento que o sacerdote usava para lavar-se, a fim de estar cerimonialmente limpo para se apresentar diante de Deus. E esse lavar regenerador representa o novo nascimento, a nova vida que nós temos em Jesus Cristo, gerados pela palavra de Deus. Daí porque a figura também do batismo vai apresentar essa ideia, o batismo em águas, para dizer que assim como o corpo ele desce à sepultura e ali é enterrado, e então nós tipificamos isso, representamos isso, quando o corpo desce às águas batismais e então ele é encoberto pelas águas, significa que ele morreu, o velho homem ali foi tipicamente morto. E quando ressurge das águas, é o novo homem que ressurgiu. Claro que vamos lembrar que o batismo é um símbolo. O batismo não salva ninguém. Se a pessoa não é salva e resolve se batizar, antes do batismo ele era um ímpio enxuto. E depois do batismo será um ímpio molhado, porque ele não vai deixar de ser ímpio pelo fato de se batizar. Na verdade, o batismo é para representar o que já aconteceu. Alguém já recebeu a Cristo como Salvador e, portanto, já é uma nova criatura e então quer testemunhar disso publicamente através do batismo. Mas lembrando também que a Bíblia vai falar sobre um processo que nós vamos enfrentar a partir daí, que é o processo da santificação. Ou seja, ao receber a Jesus como Salvador, num ato divino, nós recebemos uma nova vida em Jesus Cristo, e essa nova vida é representada pela limpeza que a água da palavra de Deus gera em nós, livrando-nos da condenação do pecado,
que é o que a Bíblia vai chamar de justificação. Ou seja, num ato divino, num ato jurídico, Deus nos declara justos em Jesus Cristo, que assumiu a nossa culpa e levou sobre si o nosso castigo. Daí porque Deus olha para nós como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado, porque nós fomos justificados em Jesus Cristo. É um ato divino que nos faz justos por causa da justiça de Deus, que em Jesus Cristo operou a ira e a condenação. Agora, no ato contínuo, começa um processo que é o processo da santificação. Aquele homem justificado vai cada dia deixando para trás os velhos hábitos, as velhas práticas, os desejos antigos, as paixões anteriores, a fim de que cada dia a palavra de Deus possa ir moldando este novo homem e dando a ele uma nova vestimenta espiritual. A Bíblia usa essa representação para dizer, o apóstolo Paulo diz, vos despistes do velho homem, ou seja, tirar a roupa do homem velho e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o homem foi feito à imagem de Deus, imagem e semelhança, mas o pecado distorceu esta imagem. Agora, em Jesus Cristo, nós estamos sendo reconduzidos para possuirmos novamente a imagem daquele que nos criou, e esse processo chama-se santificação. Nós estamos sendo transformados a cada dia, e há uma citação de Lutero que diz assim: eu pensei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo, mas o infeliz escapou e agora todos os dias eu preciso matá-lo novamente. Ele estava falando daquilo que o apóstolo Paulo diz de mortificar o corpo e cada dia viver esse processo de santificação. O que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O processo da santificação é quando nós vamos nos adequando cada dia para sermos conforme a vontade de Deus nas nossas vidas. E a vontade de Deus está expressa na Bíblia Sagrada. Logo, o homem mais santo é aquele que é mais obediente. Não é mais santo o que mais ora, nem o que mais jejua, nem o que mais canta. É mais santo o que mais obedece. Porque a santidade é aquele processo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. E alguns pensadores vão falar sobre essas questões dizendo que a santificação é o homem vivendo segundo a intenção do Criador, ou seja, aquele que em tudo concorda com Deus, aquele que vive a vida que Deus quer que ele viva, sendo obediente ao Senhor e andando conforme as Escrituras, a fim de que possa cada dia viver uma vida que agrada a Deus. A mente está sendo santificada pela transformação, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não nos conformar, ou seja, não nos amoldar ou estar na forma do mundo, mas transformar pela renovação do entendimento da nossa mente, para que possamos experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a mente, os desejos, os pensamentos, cada dia vão sendo transformados, moldados segundo o molde da forma de Jesus Cristo, a fim de que nós possamos agradar a Deus e andar em santidade conforme a vontade de Deus. De maneira que, nesse processo de santificação, o homem foi justificado, tornando-se justo, mediante a justificação de Jesus Cristo. Cada dia, buscando deixar que o Espírito Santo trabalhe a sua vida, a fim de que ele possa ser mais parecido com Jesus Cristo e mais obediente a Deus, ele vai sendo transformado para ser cada dia conforme o modelo de Jesus Cristo, que é o homem perfeito, até que um dia nós seremos arrebatados e transformados. Paulo diz aos Filipenses que o nosso corpo mortal, o corpo abatido,
será transformado para ser conforme o corpo de Jesus Cristo quando ressuscitado. E então a morte não existirá mais, o pecado não existirá mais, e quando fomos salvos, justificados, nós fomos livres da lei do pecado. Sendo santificados no dia a dia, nós vamos sendo livres da influência do pecado. E quando transformados e na glorificação final, nós seremos livres da presença do pecado de uma vez por todas, porque o novo homem receberá também um novo corpo para estarmos para sempre com Deus e vivermos com Ele eternamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo trimestre, se Deus nos permitir.